E vamos sentar nesta noite, vamos manter nossas Bíblias abertas ao trecho que nós acabamos de ler esta noite. Nós lemos Apocalipse, capítulo 22, os versículos 12 e 13, onde Jesus está falando sobre galardão. Galardão nada mais é do que uma recompensa. Galardão, ele é algo que se recebe por ter feito algo. É diferente da graça, é diferente de uma dádiva. A salvação, a Bíblia deixa bem claro, não é um galardão. O céu é um presente de Deus, é um dom gratuito de Deus. Está lá escrito no livro de Romanos. A salvação é de graça por meio da fé. Aqui Jesus não está falando sobre salvação, ele está deixando bem claro que está falando sobre galardão. E eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. Então aqui está o tema que vamos falar hoje, vamos falar sobre galardão, e mais especificamente sobre um certo tipo de galardão, e algumas categorias de galardões que é possível nós termos. Jesus continua no versículo 13, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Indicando aqui que não há nada que Jesus não esteja sabendo. Ele é o princípio, ele é o fim, ele é o começo, é o final, princípio e o fim, primeiro e derradeiro. E o contraste aqui com a salvação é que a salvação é pela graça. As demais bênçãos, os demais galardões e recompensas são por mérito. Os galardões do céu, eles precisam ser merecidos, precisam ser ganhos. E a Bíblia fala sobre diversos galardões. Lá no livro de João, capítulo 14, ele menciona como parte desse galardão celestial, moradas ou casas. Você pensa, pastor, mas no céu não vai estar todo mundo vestido de branco, tocando harpa nas nuvens? Não na Bíblia, a Bíblia não fala isso. Inclusive, o que Jesus falou aqui, João 14, versículo 1, fala assim, não se turbe o vosso coração. Em outras palavras, não se aperreie. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então Jesus, ele está, neste exato momento, ele está preparando um lugar para a gente, está preparando uma morada para a gente. E essa morada, ela é parte do, digamos assim, do pacote de galardão. Essa morada, ela vai ser um reflexo, ela vai ser condizente, ela está correlacionada a como nós vivemos nessa vida aqui. Então entenda, o céu é de graça. É de graça porque, como tudo que é de graça, é porque alguém já pagou o preço. Alguém pagou para que eu não precise pagar. Jesus pagou o preço porque eu não posso pagar o preço. O preço do nosso pecado é uma vida perfeita. Só que como nós somos pecadores, nós não temos tal vida perfeita. Então nós somos incapazes de pagar o preço, de preencher as condições para entrarmos no céu. Então Jesus, o Filho de Deus, veio para viver essa vida perfeita, viver essa vida sem pecado, e ele entregou essa vida sem pecado na cruz como pagamento para que fosse de graça para a gente. O céu tem um preço muito alto, tão alto que nós não temos como pagar. Então Jesus veio pagar esse preço por nós, em nosso lugar. Então a salvação é de graça porque alguém pagou o preço. Agora, o galardão celestial não é de graça. Jesus não morreu na cruz para ganhar galardão para a gente. Jesus morreu na cruz para que nós possamos ir ao céu. Que nós temos salvação, perdão dos nossos pecados. Agora, o galardão que Jesus falou aqui, aí não é com ele. Isso aqui Jesus falando, eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Ele vai dar o galardão e recompensa segundo, de acordo.
na mesma medida das nossas obras. Então, nós não temos obras para ir para o céu, nós temos obras para termos galardão. E Jesus vai nos recompensar de acordo com as nossas obras. Então, aquele crente que viveu para o mundo, para a carne, aquele crente que não quis saber de Deus, aquele crente, ele vai para o céu? Vai para o céu. Agora, quando chega lá, não vai ter galardão nenhum. Nós lemos em João capítulo 14, o versículo 1, 2 e 3, que Jesus foi preparar lugar. Vou preparar-vos lugar. Essa preparação vai ser de acordo com o que a gente fez aqui na terra. Eu costumo dar o seguinte exemplo. Jesus falou que nós devemos juntar tesouros no céu. Então, ele está preparando uma casa no céu para a gente, de acordo com o tesouro que nós juntamos lá. Se o tesouro que nós juntamos no céu é pequenininho, então a nossa morada vai refletir. Vai refletir justamente aquilo que nós juntamos. Lucas 19, versículo 17, fala sobre outro tipo de galardão, outro tipo de recompensa que Jesus fala. Lucas 19, 17 fala assim: e ele lhe disse, bem-está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terá autoridade. Aqui ele está contando contando uma história aqui, que o servo bom, aquele servo que foi fiel, ele vai ter autoridade sobre 10 cidades. Ele vai ser uma espécie de governador. Pastor, aonde serão essas 10 cidades? No céu, gente. E no céu vai ter cidade, no céu vai ter cidade. Inclusive, se você olhar o livro do Apocalipse, quando a gente fala o céu, a gente está falando na nova terra. Novo céu, nova terra. O céu, o crente quando morre hoje, ele vai para o céu. Esse céu é no céu. Mas a Bíblia fala lá no livro do Apocalipse, no finalzinho, que haverá um novo céu e uma nova terra. E a nova Jerusalém vai descer para a terra. Esse planeta vai ser um planeta enorme. As dimensões da nova Jerusalém, para você ter uma ideia, ela mede cerca de 1.600 quilômetros, veja bem, de largura e profundidade. 1.600, isso é uma cidade, a Nova Jerusalém. Gente, 1.600 quilômetros daqui para o Rio de Janeiro. Uma cidade que uma ponta é aqui em Maceió, a outra ponta do Rio de Janeiro, e tu indica que vai ser um cubo, mas a outra ponta vai ser a mesma distância, vai ser lá, acho que em Rondônia, lá na terra da Camila, na Camilândia. Mas tem mais do que isso. Ela vai ter a mesma altura. Pastor, peraí. 1.600. O Monte Everest não chega nem a 20 mil metros. Que altura vai ser esse? Que altura vai ser essa cidade? Pois é. É uma cidade que é tão grande, tão alta, que ela não cabe no nosso planeta. Não no planeta Terra. Vai ser uma nova Terra, que vai ser muito maior do que essa. E nessa Terra haverá cidades, haverá ruas, haverá tudo. Vai ser uma nova Terra, gente. Não vai ser um limbo de todo mundo flutuando, tocando harpa nas nuvens. Não. Aqui Jesus está dizendo que aquele que for um bom e fiel servo, ele vai ter autoridade. Não vai ser todo mundo. Talvez ele tenha autoridade sobre 5 cidades, 10 cidades, 100 cidades. Nenhuma cidade. Ele tem autoridade sobre um bairro, uma rua, um quarto, um quintal. Eu não sei, mas eu estou dizendo isso para ilustrar como vão existir vários graus de recompensa, vão ser moradas diferentes, posições diferentes. E tudo vai ser de acordo com como nós vemos aqui. Como disse Jesus, para dar a cada um segundo a sua obra. Eu vou receber pela minha obra e você vai receber pela sua obra. E quem vai determinar é Jesus, o justo juiz. E ele continua no 13 dizendo, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. Ou seja, eu estou sabendo de tudo.
Nada que eu e você façamos fica de fora dos olhos de Cristo. Ele está sabendo. Então, quando ele vier distribuir os galardões, vai ser feito com perfeita e total justiça. Ninguém vai poder reclamar. Jesus, você esqueceu de uma coisa que eu fiz. Não. A Bíblia dá a entender que existem galardões que a gente não perde. Jesus fala, de modo algum perdereis. Já outros galardões você pode perder. Pode ser subtraído. Mas isso é outra conversa. Mas existem esses galardões, e muitos dos galardões que a Bíblia fala, referem a eles como coroas. Coroas, a gente usa. E, especificamente, a Bíblia fala sobre 5 coroas. 5 coroas que são prêmios especiais para coisas específicas e especiais para Deus. E eu quero perguntar esta noite, e esse é o tema desta noite, você terá uma coroa? É possível alguém ter até 5. Mas você vai ter pelo menos uma? Essas coroas não é para quem quer, essas coroas têm que ser merecidas. Elas têm que ser ganhas. Ninguém vai ganhar essa coroa porque achou bonito. Ninguém vai comprar com ouro ou com prata. Essas coroas têm que ser merecidas. E aqui nós vamos ver rapidamente esta noite quais são essas coroas e como podemos ganhá-las. Como podemos ganhá-las? Tiago, olha comigo, Tiago 1 e versículo 12. Vamos ver a primeira dessas coroas esta noite. E esta é a coroa da vida. A Bíblia chama da coroa da vida. Tiago 1 e versículo 12 diz assim: bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, veja bem a palavra provado, testado, quando for provado, receberá o quê? A coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Aos que o amam. Então aqui nós temos 2 condições. Uma é a promessa que Jesus falou, ele prometeu essa coroa para quem o ama. E como é que nós sabemos, nessa perspectiva, como nós amamos a Cristo? Porque nós suportamos a tentação. Quando nós suportamos a tentação, nós estamos mostrando que nós amamos Cristo. Quando a gente sucumbe, quando a gente fala, vou meter o pé na jaca, quando a gente não luta, não resiste, não suporta a tentação, esse é um sinal de que nós não amamos Cristo como devemos amar. Jesus falou, ele prometeu essa coroa da vida para aqueles que o amam. E como é que a gente ama ele? Bem-aventurado. Essa palavra bem-aventurado quer dizer abençoado. Essa palavra bem-aventurado é a palavra makarios em grego. Essa palavra makarios é em outras ocasiões traduzida como abençoado. Então, bem-aventurado, abençoado é o homem que suporta a tentação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida. Então, se você é o tipo de crente que você vive sucumbindo, caindo na tentação, você não vai receber essa coroa aqui. Essa coroa é para quem suporta a tentação. Só que a tentação tem 2 lados. A tentação tem um lado que você entra nela e tem um lado que você cai nela. Esse lado que você cai é você estar saindo da tentação para o pecado. A única saída da tentação é o pecado. Essa porta aqui, o outro lado dessa porta, da entrada da tentação, aqui não é pecado. Ser tentado não é pecado. A Bíblia falou que Jesus foi tentado no deserto. Bom, se ser tentado é pecado, então Jesus pecou. Jesus não pecou. Ser tentado não é pecado. Mas o que está deste lado desta porta? Aquela porta de saída da tentação leva ao pecado. Essa porta de entrada, o que está do outro lado dessa porta? Sabe o que está nesse lado da porta da tentação? A aparência do mal. Nós entramos na tentação através da aparência do mal. E desse lado aqui, nessa extremidade, do outro lado está o pecado. Desse lado é onde nós devemos estar.
devemos estar fugindo da aparência do mal. Pastor, mas a aparência do mal é pecado? Não, a aparência do mal não é pecado, mas é um passo mais próximo do pecado que está ali. Ó. Mas antes de eu chegar no pecado, eu preciso passar pela aparência do mal, pela tentação, para entrar no pecado. Então nós temos que resistir à tentação, resistindo à aparência do mal, e está aqui, ó, 2 passos distante do pecado. Tem muito crente que não evita, não foge da aparência do mal, vive na tentação, aqui, ó. O dedinho do pé está no pecado e o calcanhar está na tentação. Ele vive aqui, ó. Na beirada. Um pé só, se equilibrando assim, ó. Basta um sopro e ele cai. Tal pessoa não está resistindo à tentação, não está fugindo da aparência do mal e não está aonde deveria estar. Para quem vive aqui, que foge da aparência do mal, que não é pecado, que foge da tentação, que não é pecado, aquela pessoa ama Cristo. Ela está abrindo mão de algo que ela teria até direito. Não é pecado? A aparência do mal é só isso, aparência. Não está dizendo fugir do mal, fugir da aparência do mal. Mas quem ama Cristo, ele foge da aparência do mal, para evitar a tentação, para ficar bem longe do pecado. Gente, ninguém cai no pecado de uma hora para outra. Ninguém acorda um dia e, não, eu pequei. Não. Primeiro você passa pela aparência do mal, depois você passa pela tentação, depois você cai no pecado. Olha o que fala aqui nos versículos ainda em Tiago, capítulo 2 dessa vez. Tiago 2,13. Ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Entenda bem, Deus não tenta ninguém, a Bíblia fala. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Porque Deus não tem nada a ver com isso. É a sua concupiscência. O que é concupiscência? Concupiscência é justamente aquela vontade, aquela pendência, aquela tendência, aquela propensidade que todos nós temos para o mal. Lá em Gálatas 5, chama isso das obras da carne. Eu tenho, você tem, todo ser humano tem. E se a gente regar essas raízes, elas vão crescer, vão germinar, vão brotar, vão dar fruto. Então o que está dizendo? Ninguém sendo tentado, diga, de Deus foi tentado. Ou seja, ninguém diga, Deus é com a pessoa. Deus, por que você está permitindo isso? Deus fala comigo, não. Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então o que ele tenta se não é Deus? A nossa própria carne. Nossa própria concupiscência está aqui, ó. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado. Atraído e engodado. Gente, todo ser humano tem essas sementes das obras da carne no coração e nos atrai. Se o pecado não fosse atraente, se o pecado não fosse bom no começo, porque pecado é muito bom no começo, o final que é amargo. Mas no começo é tudo festa. Por isso que fala atraído e engodado. Engodado quer dizer enganado. Enganado. Por quê? Porque quando você começa a pecar, você sai daqui, você entra na aparência do mal, você entra na tentação, você entra no pecado e... eu estou pecando, os meus dentes não caíram, minha casa pegou fogo, o chão não abriu, me engoliu, eu estou vivo. Pecado gera morte, coisa nenhuma. Aqui, ó, estou vivinho da Silva. No começo. Mas aguarde. Continua aqui, ó. Engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado, gera a morte. O pecado sempre gera morte.
Mas antes disso, você note que há um período de gestação da morte proveniente do pecado. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. Você veja como está comparando concebido, dar à luz, está comparando ao processo de gestação e nascimento. Sabe, a Michele, quando ficou grávida, faz 9 meses. Não nasceu ainda. Não vai nascer. Já viu alguém dizer assim? Essa história que o povo fala, que gravidez acaba com o menino, com criança. Que história é essa? Gravidez já... Que gravidez? Eu estou grávida há 8 meses e até agora nenhuma criança. Isso é o quê? É jaca? É que vai montar jaca? É isso? Espera. O dia está chegando. O dia de dar a luz está chegando. É a mesma coisa com o pecado. O dia de dar a luz. Só que não é dar luz à vida, mas é dar luz à morte. E dar luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, ou seja, nascido, gera a morte. Então, quem evita a aparência do mal, quem evita a tentação, quem não vive no pecado, ele vai receber uma coroa de vida. Daqueles que vivem ali, longe do pecado, longe da tentação, longe da mera aparência do mal. Quem faz isso somos nós, tem nada a ver com Jesus. Ele vai dar de acordo com as nossas obras, de acordo com como nós vivemos. Onde você vive hoje, crente? Você vive ali, longe da aparência do mal? Você vive aqui na aparência do mal? Você vive na tentação ou você vive no pecado? O nosso lugar é ali, Nosso lugar é ali. Abram suas Bíblias para 2 Timóteo, capítulo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, nós temos mais uma coroa. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, diz assim: Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está aguardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Essa aqui é a coroa da justiça, como a gente lê aqui no versículo 8. A coroa da justiça. Note, quem vai decidir é o justo juiz, que é Cristo. É justo. Não vai errar. Não vai haver injustiça. O justo juiz. Esta coroa é um galardão, é um prêmio pelo combate pela fé. Como é que ele começa aqui? Versículo 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira. A carreira quer dizer a corrida. A corrida que Deus tinha para ele correr. Ele combateu a fé, ele guardou a fé. Eu pergunto, você guarda a fé? Você combate o bom combate? Paulo nunca pegou uma espada e saiu por aí dando golpe e tapa no meio do povo. Qual é a nossa arma? Qual é a nossa luta? É guardar a fé. Olha comigo para ainda 2 Timóteo, mas vamos para o versículo anterior, o capítulo anterior, o capítulo 4, e o versículo 10. Diz assim: Tu, porém, isso ele falando a Timóteo, tu, porém, tens seguido a minha doutrina. Como é que você guarda a fé? Você segue a minha doutrina. A doutrina de Paulo, está falando aqui, a gente vê nas epístolas que Paulo escreveu, que foram inspiradas. É a doutrina, uma vez dada aos santos. É a Bíblia. Mas veja bem, guardar a doutrina. Paulo falou, tu tens seguido a minha doutrina, modo de viver. Sabe como é que você combate? Como que você vive? Como você caminha? Ele continua aqui, intenção, fé, longanimidade, amor, paciência, perseguições e aflições tais, quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou, e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Quando você quer viver piamente quer dizer de um modo que agrada a Deus,
Se você quer viver de um modo que agrada a Deus, você vai ter perseguição. Perseguição de dentro. Como assim, pastor? A sua própria carne, a minha carne, vai combater. Vai combater, vai resistir, vai nos perseguir. A nossa própria carne vai resistir. A carne não gosta de fazer coisa de acordo com a palavra de Deus. Não gosta. Você vai ter perseguição por dentro, você vai ter perseguição por fora. Às vezes é a família. Às vezes são amigos. Às vezes são colegas do trabalho, na escola. Ou na faculdade. Você perseguições por dentro, perseguição por fora, por quê? Porque quem quer viver de um modo que agrada a Deus, quem quiser, todos que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. E quem piamente vive para Cristo e sofre as perseguições, vai ter uma coroa de justiça para combater o bom combate. Combater o bom combate. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Que dia? Aquele dia que a gente lê Apocalipse, capítulo 22, que fala, eis que cedo vem, o meu galardão está comigo, para dar a cada um, segundo a sua obra. É nesse dia que ele está se referindo aqui. Jesus falando no Apocalipse 22, é o mesmo dia que Paulo se refere em 2 Timóteo 3,10. Perdão, 2 Timóteo 4:8. Seguir a Bíblia pode nos colocar em situações incômodas. Fazer o que é certo pode trazer situações não muito confortáveis. E devemos viver de tal modo como se nossa salvação dependesse disso. Não depende. Não depende. Mas deveríamos viver de tal forma como se fosse necessário. Deus quer que nós sejamos perseverantes e tenhamos um bom exemplo. Olha comigo para 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Seguindo as epístolas do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. E no versículo 19 nós temos uma outra coroa. Nós já vimos duas coroas, a coroa da vida, que Deus dá para aquele que for constante e firme, a coroa da justiça para aqueles que vivem para Deus, apesar das dificuldades que isso possa trazer, e nós temos aqui outra coroa, 1 Tessalonicenses 2,19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Essa aqui é a coroa de alegria. Essa palavra glória da Bíblia quer dizer júbilo, alegria. É uma coroa de alegria, de júbilo. E o interessante é que essa coroa vai ser dada no céu. Olha o que fala aqui, Paulo fala no finalzinho do versículo. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Que vinda? Gente, Jesus vai vir uma outra vez. E quando Jesus vir outra vez, todos aqueles que são salvos vão vir com Ele. Todos os santos, a Bíblia fala, todos os santos e os anjos vão vir com Jesus nesse dia. E aqui Paulo está dizendo que a coroa são as pessoas que ele levou a Cristo, as pessoas que ele ensinou o Evangelho, as pessoas que por ele vieram ser salvas. Ele falou, a minha coroa de glória, de júbilo, de alegria, é justamente o fato que nós estaremos juntos com Cristo quando ele vier. Essa coroa aqui é para quem ganha almas. Você é salvo? Sou, pastor, sou salvo. Amém. Na vinda de Cristo, eu não sei se vai acontecer assim, mas vamos supor. Tem um pouquinho de paciência. Vamos supor que for assim. Cristo está voltando, está todo mundo lá no céu. Cristo vai estar na frente. Aí eu falo assim, todo mundo é o seguinte, em grupos. Você aí, vem cá. Pronto. Você vai liderar o seu grupo. E todas as pessoas que você
levou a Cristo. Todo mundo que foi levado a Cristo para essa pessoa, fica aqui atrás dele. Gente, se for assim, você estiver lá, você vai passar o vexame de lá para trás e não tem ninguém? Quando você chegar no céu, vai ter alguém lá para dizer: você lembra de mim? Francamente não. Pois é, no dia tal e tal, a tal hora, você me levou o Evangelho e eu fui salvo. Obrigado. Você vai ter alguém no céu que pode lhe agradecer porque você levou ele a Cristo? Pense nisso. Aqui está dizendo qual é a nossa esperança, o nosso gozo, a nossa coroa de glória. Porventura não sois vós também diante do nosso Senhor Jesus Cristo em sua vinda? Gente, quando Jesus vir e você vai estar com ele, quem vai estar com você que você foi responsável por levar a Cristo? Vai ter alguém lá? Ou não vai ter ninguém? Pode estar só você. Pois é. Não há nada mais importante do que levar almas a Cristo. Lucas 15:10. Assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Essa alegria aqui, no grego, é a mesma palavra do que glória. A coroa de glória, a coroa de alegria, é a mesma palavra. Você pode ser responsável em trazer alegria na presença de Deus. Como, pastor? Como? Levando alguém a Cristo. Quando um pecador se arrepende e aceita Cristo como Salvador, no céu é o maior carnaval, no bom sentido. Existe festa e júbilo no céu. Na presença de Deus. Você é capaz de tocar a eternidade, de influenciar a eternidade, trazer alegria aos anjos. A torcida celestial. A torcida está sempre lá. Está sempre aí. Ó. E quando você leva uma alma para Cristo, é como fazer um gol. Copa do Mundo, as finais. Está 0-0. Falta 1 minuto para acabar o jogo. Aí você faz um gol. Bom, tem essa sensação? Imaginou? Pois é isso multiplicado por 1 bilhão de vezes que acontece quando levamos uma alma a Cristo. Isso é chamado a coroa de glória. Podemos ter isso. Podemos ter isso. Ganhar almas não é um dom. Ganhar almas não é um talento. Ganhar almas é um mandamento. Ah, a pessoa não tem um dom para ganhar almas. Me mostre um versículo na Bíblia que fala que ganhar alma é um dom. Onde ganhar almas é uma habilidade, onde ganhar almas é um talento. Não, é um mandamento. Ide pregar o evangelho a toda criatura. É um mandamento, é uma ordem, gente. É uma ordem. Não tem como, não sei. É uma ordem. Todo esforço aplicado no ganhar de almas será recompensado. Igualmente, toda negligência no ganhar almas será julgada. Eu te dei tempo, vida, saúde, habilidade, voz, raciocínio, eu dei perna para você, eu dei tudo. Por que você não foi? Porque... Pastor, não faz sentido o que você está falando. Pois é, a sua desculpa também não faz sentido. Não tem tempo? Não gosta? Não sabe como? Não tem tempo? Faça tempo. Não gosta? Vá que você vai gostar. Te garanto. Não sabe? Aprenda. A gente aprende o que a gente quer, tem tempo para o que a gente quer e fazemos coisas que nós não gostamos de fazer, mas fazemos do mesmo jeito.
Agora, quando fala em ganhar almas, não, eu não tenho tempo, porque eu não gosto, é porque eu não sei. Aí qualquer desculpa serve. Só que é mandamento, gente. E nós vamos ser julgados e recompensados, ou julgados e perderemos galardão. Vamos ao 1 Pedro. 1 Pedro, aqui fala sobre outra coroa de glória, mas essa é diferente. Essa coroa aqui não é para qualquer um, não. 1 Pedro 5, e versículo 1, nós vimos esta noite a coroa da vida, que é para aqueles que perseveram, a coroa da justiça, para aqueles que combatem a boa luta, que vivem para Deus, apesar das dificuldades e perseguições, a coroa de glória, ou de alegria, para aqueles que ganham almas e trazem alegria e glória na presença de Deus. E nós temos aqui em 1 Pedro 5, versículo 1, o seguinte: aos presbíteros, rapidinho aqui, na Bíblia, presbítero está falando sobre o pastor, ou pastores. Tá? Quando você vê na Bíblia, ancião, presbítero, pastor, episcopo, tudo falando sobre o pastor. Só que trata sobre um aspecto diferente do ministério, mas é tudo sobre o pastor. Mas vamos lá. Aos presbíteros, ou seja, aos pastores, que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que há de se revelar. Aí diz o que ele quer dizer: apacentai o rebanho de Deus. Diz uma coisa, quem apacenta? O que você chama alguém que apacenta? Pastor. Pois é, então ele está chamando o presbítero, mandou apacentar o rebanho, ou seja, o presbítero é o quê? É o pastor. Mas tudo bem, vamos lá. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, mais uma vez, o sumo pastor é o pastor top, né? É o pastor lá em cima, porque o presbítero é o vice-pastor. Tá? Então veja bem, presbítero é o pastor, só para confirmar isso. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Essa incorruptível quer dizer, não vai ser diminuída, não vai ser corrompida, não vai ser subtraída. Agora, essa coroa é só para pastores. Então você não pode ter uma, tá, tudo bem, a não ser que eu vou ser pastor, aí você pode talvez ter uma. Agora, é só para pastor, e eu acrescento, de verdade. E nós acabamos de ler o que é ser um pastor de verdade. E é muito bom você fazer nota para você saber o que não é um pastor de verdade. Vamos voltar ao texto, versículo 2. Apacentar o rebanho de Deus, que está entre nós, tendo cuidado dele. Um pastor de verdade cuida. Ele toma conta, ele zela. Não por força, mas voluntariamente. Esse por força e voluntariamente está falando sobre o pastor. É para eu fazer isso voluntariamente e não por força, ou seja, não forçado, coagido, forçado. Eu devo cuidar do rebanho voluntariamente, de livre e espontânea vontade. Ninguém está me forçando. Ou seja, aqui está dizendo, não deve ter ninguém acima do pastor da igreja local. Por que isso é importante? Porque tem muita igreja que o pastor da igreja local, não é ele que manda. Quem manda é o pastor da sede. Sabe qual a sede da igreja batista metropolitana? Essa sede é no céu, gente. Sabe quem manda no pastor aqui? Jesus, através da sua palavra. Não tem nenhum pastor, presidente, secretário regional, presidente, não sei o que mais, dele vai chegar aqui e falar, agora é o seguinte, pastor Roberto, sai daí, dessa igreja aí, vai para aquela ali, você dali, vai para aquela outra, e você vem aqui e faça isso. Sabe o que é isso? É fazer a força, não é voluntário. Eu não posso ficar nessa igreja porque eu quero. Em certas denominações que existem, nossa igreja não pertence a denominação nenhuma.
Mas tem muita igreja que a denominação manda, você vai para lá, você vem para cá, e pronto. Cadê o voluntariamente? Tem muita igreja que fala, você vai usar essa Bíblia aqui, você vai usar essa música aqui, você vai ter essa pessoa aqui que vai vir louvar, cantar, pregar na sua igreja. Mas a gente não quer. Mas vai, porque o comitê lá em cima, lá da sede, decidiu e vai ser assim, acabou-se. O pastor de verdade só responde ao sumo sacerdote. Eu só respondo ao sumo sacerdote. Não tem nenhum coordenador regional, nacional, internacional. Já tivemos aqui vários pastores, faz tempo que não vem um de fora, mas você que está aqui, tivemos vários pastores. Nenhum apita aqui. Sabe quem apita aqui? O sumo sacerdote apita aqui. O sumo pastor apita aqui. Como? Através da palavra. Essa é a autoridade. Mas vamos voltar aqui para ver o que é o pastor de verdade. Não por força, mas voluntariamente. Ou seja, eu não estou aqui porque me forçaram a vir para cá. Eu não estou aqui porque eles disseram, você vai para lá. Não, eu estou aqui voluntariamente. Eu estou aqui não é porque eu preciso, fui forçado, obrigado, ameaçado, coagido. Eu estou aqui voluntariamente, não por força. Eu estou cuidando do rebanho voluntariamente. Continua. Nem por torpe ganância. Torpe ganância de estudo. O pastor que está no ministério, por causa disso daqui, por causa de grana, isso é o pastor de verdade. E não vai ter coroa de glória, coisa nenhuma. Outro dia, acho que foi hoje, alguém falou para mim, o pastor da igreja tá, não sei o que, ele vendeu a igreja. Vendeu a igreja. Passou o ponto. Outro dia eu vi, não sei se é piada, um anúncio. Vende-se igreja. Tantos membros, não sei o que, boa versão, X. Eu acho que é alguém fazendo chacota, não é possível uma coisa dessas. Eu espero que seja. Inclusive tem uma igreja não muito longe daqui que eu ouvi dizer, eu não sei do assunto deles, eu ouvi dizer que fez isso. Vendeu! O pastor vendeu e foi embora. Vendeu a igreja dele. Essa igreja é minha para eu vender, por acaso? Mas ele vendeu. Eu acho que o produto nas prateleiras é que são os fiéis, né? Deve ser isso. Eu não sei qual inventário. Mas sabe o que é isso? Torpe ganância. E o pastor que está no ministério por torpe ganância não é pastor de verdade. Pode até se chamar pastor, mas não é pastor de verdade. E o que nós mais vemos hoje, falou em pastor, ladrão, bandido, corrupto. Ele não pensa isso. Sabe por quê? Em muitos casos é verdade, infelizmente. Tem igreja que você vai e só fala sobre isso. Grana. Culto de manhã, de tarde, de noite, segunda. E o tema é o quê? Grana. Oferta em cima de oferta. Sabe o que é isso? Torpe ganância, gente. Pastor, desse não vai ganhar. Continua. Nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Ou seja, a pessoa está aqui não é pela grana. O pastor não está aqui por causa de dinheiro. O pastor está aqui por ânimo pronto. Está com disposição. Vou dizer uma coisa que eu ouvi de um pastor de uma denominação que eu considero séria. É denominação. Eu creio que denominação não é bíblico. Tá? Eu acho que igrejas têm que ser independentes, como nós estamos vendo aqui. Mas tem certas denominações que tem certas igrejas em certos locais onde o salário e os benefícios do pastor são enormes. Salários altos, com direito a carro, gasolina, escola para os meninos, aluguel de casa, seguro, tudo. Altos salários, gente, altos salários. E até aí tudo bem, não tem problema não. O problema é o seguinte, esse pastor falou para mim que existe altas políticas para ser aquele pastor indicado para essas igrejas. Altas manobras políticas, bajulações e articulações para conseguir uma boquinha dessas e permanecer lá. Sabe o que é isso? É torpe ganância, não está lá de bom ânimo. Reverendo tal, você
você quer sair dessa sua igreja onde você ganha 50 salários mínimos e mora numa triplex e tem 2 carros à disposição, gasolina e 2 férias, tudo pago. Você quer ir para aquela igrejinha lá no morro? Deus não está me chamando para lá. Aí é. A gente tem que tomar conta do rebanho. A Bíblia fala aqui de ânimo pronto, não por torpe ganância. Então não interessa. A pastor pergunta, qual é o meu pacote de benefícios para assumir na igreja? Pacote de benefícios? Gente, sabe que pacote de benefício que eu tive quando eu vim para Maceió para começar a igreja aqui? Pacote nenhum, gente. Eu saí da Inglaterra, tinha um emprego bom, coisa boa, igreja boa, tudo bom. No outro dia não tinha nada, não tinha salário, não tinha dinheiro, não tinha nada. Esse foi o pacote de benefícios. Eu não vim por tua ganância, eu vim de pronto ânimo, seja o que Deus quiser. Deus, ó, estou indo. Sabe uma coisa? Nunca me faltou nada. Torpe ganância? Não. O que mais? Nem como tendo domínio sobre a herança de Deus. Essa daqui é uma boa. O que eles estão tendo domínio? Gente, tem igreja que o pastor chega o seguinte, o pastor sai mandando. Tinha uma jovem aqui uma vez, faz mais de 10 anos atrás. Ela falou que foi para uma certa igreja e o pastor cumprimentou ela. Ok. O pastor cumprimentou ela. O pastor cumprimentou ela. Agora vem o suspense. Sim, pastor, cumprimentou ela e daí? Daí vocês vão ter que esperar um pouquinho agora. Está tudo dando errado aqui. Como eu estava dizendo, o pastor cumprimentou ela e depois do culto ela foi rodeada pelas outras irmãs, ela ficou surpresa. O que foi? Ele falou com você. Estava com você. Como se aquilo fosse Jesus Cristo desceu e... Sabe o que é isso? É o pastor que entra assim, ó, dominando. Eu sou o pastor e vocês são nada. Não ousem olhar para mim sem minha permissão. Não, o cara se acha. Aí quer mandar na vida do povo. Eu já vi relatos do pastor que entra na casa do irmão, tem que tirar isso, muda isso. Eu nunca entrei na casa de ninguém e fazer isso. Sabe por quê? A casa é sua. Pode ter uma garrafa de cachaça na mesa. Eu não vou falar nada. A casa não é minha, eu não pago aluguel, eu não sou dono da casa. Eu não vou dizer nada. Agora, se você perguntar para mim, pastor, isso é certo? Eu vou dizer, não, isso não é certo. Já que você perguntou, não é certo. Não tinha que ter isso na sua casa. É uma maldição, é um pecado. Suma com isso. Mas eu não vou entrar na sua casa e sair dominando, mandando. Quem quer beber, quer fumar, quer se drogar, quer adulterar. É errado, é pecado, vai arruinar a sua vida. Mas quer fazer, faça. O meu papel qual que é? Está aqui, olha. Não como tendo domínio e soberania de Deus, mas servindo de exemplo. O meu papel não é dominar, mandar, controlar, tomar decisões por ninguém. Tomar decisão é o papel de cada um. Eu vou pregar a verdade, eu vou aconselhar, eu vou pregar, vou ensinar e vou dar exemplo. Agora cada um faz o que quer. Não quer ir para o culto? Não vem para o culto. Não quer ler a Bíblia? Não lê. Não quer orar? Não ore. Eu vou fazer o quê? Eu vou pregar a verdade, vou ensinar a verdade. Se perguntar, eu vou aconselhar e eu vou dar exemplo. Agora, dominar. Tem muita igreja que domina assim. Se você sair da nossa igreja, você vai queimar no inferno. Aí porque quem sabe agora a igreja, por acaso? Não. O pastor não é para dominar ninguém, não é para mandar na vida de ninguém. O pastor é para dar exemplo e para pregar a verdade. Triste é que a maioria dos pastores não querem pregar a verdade. Sabe por quê? Com medo que o povo vai sair da igreja. Gente, eu não quero que ninguém saia da igreja, mas se a verdade te ofende, então a verdade te ofende. Eu não posso fazer nada contra isso.
E tem muito pastor que não quer pregar a verdade e nem quer ser exemplo. Uma certa denominação de renome nacional, no ano passado, a cúpula lá em cima votou e deliberou que pastores podem sim divorciar e casar e permanecer no ministério. Algo que a Bíblia explicitamente proíbe. Mas eles liberaram. Ou seja, a liderança, os pastores não querem dar um exemplo. Se a cúpula está divorciando e recasando, imagina o rebanho como é que está. Pois é, eles votaram liberando algo que a Bíblia... Sabe, não é um ponto. Não, você tem que ver. Não tem que ver. A Bíblia é clara. Explícita. Não tem para onde correr. Ah, mas eles liberaram. Então pode. Denominação grande, todo mundo conhece. Todos que não tem igreja delas. Tá, aconteceu, gente. Isso não é dar exemplo. E pastor que não dá exemplo, que não prega a verdade, que está no ministério por torpe e ganância, que não está lá por força, que não está cuidando, eles não vão ter essa coroa incorruptível. Mas o papel do pastor é esse. É incrível como o povo de Deus é analfabeto, espiritualmente falando. Amós 8:11, eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Pois é. Tem muita coisa aí que se passa por pregação, que é piada, gente. É piada. Só não é engraçado porque é trágico. Sabe o que é isso? É uma fome da palavra de Deus. Escassez. Essa palavra tendo cuidado, uma palavra interessante, a palavra em grega episcopel. Epi, quer dizer, de cima, escopel vem de escopo. É um supervisor, a gente pode dizer isso. Episcopo, a transliteração é supervisor. O pastor é o supervisor. Eu supervisiono a igreja, eu não mando na igreja. Por isso que eu digo, quem está aqui há algum tempo já ouviu falar isso 1000 vezes, vai ouvir eu falar mais 1000 vezes. Eu não sou autoridade na Igreja Batista Metropolitana. A autoridade é a palavra de Deus. E se eu quero pregar, ensinar, aconselhar, não estiver, se eu não puder mostrar a você um texto, no seu contexto, na Bíblia, então me ignore. Me ignore, completamente me ignore. Mas se eu estou mostrando da palavra de Deus, então você deve fidelidade não a mim, mas a Deus. Se eu mostro uma coisa aqui, então não sou mais eu que estou falando. É Deus que está falando. Está na Bíblia. Deus está falando. Meu papel é esse. Episcopo, supervisionar. Em Ezequiel 22, versículo 26, fala de algo que está acontecendo hoje, mas não é novidade nenhuma. Ezequiel 22, 26. Deus falando, os seus sacerdotes violentam a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Não fazem diferença entre o santo e o profano, nem discernem o impuro do puro. E dos meus sábados esconde os seus olhos, e assim sou profanado no meio deles. Gente, isso pode ser dito dos dias de hoje. Não há nada novo debaixo do sol, o Eclesiastes fala. Isso aqui é o que está acontecendo hoje. Está acontecendo hoje. Vamos terminar com 1 Coríntios 9. 1 Coríntios 9. Coríntios 9, 24. A última coroa que vamos ver hoje. E todo aquele que luta de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Aqui Paulo está comparando o atleta. O atleta de tudo se abstém. Você vê esses atletas aí, eles têm um regime de alimentação rígido, um regime de exercício rígido, eles vão dormir tal hora, acordam tal hora, eles comem tais horários, exercitam, tudo eles abstêm. Para quê? Para ganhar. Para ganhar o troféu, para ganhar a medalha, para ganhar a competição, para ganhar seja lá o que for. Mas nós fazemos isso, nós treinamos
para sermos bons atletas, nós estudamos para sermos bons profissionais, nós nos dedicamos para nos melhorarmos, mas espiritualmente, nós temos que fazer a mesma coisa. Existem coisas que nós temos que abster. Do que, pastor? Da aparência do mal, da tentação e do pecado. Certas coisas nós temos que nos alimentar do que? Da palavra de Deus. É o que Paulo está falando aqui. E eles fazem isso para alcançar uma coroa corruptível. Para ganhar uma medalha, um troféu, um prêmio. Tá, isso é corruptível. Agora, quando nós aplicamos esse preparo para as coisas espirituais, se torna uma coroa incorruptível. Que vai durar para sempre. Você fala, pastor, para que eu vou querer uma coroa que vai durar para sempre? Eu nem gosto de coroa, nem uso coroa. Lá em Apocalipse capítulo 4, por questão de tempo não vamos lá, mas em Apocalipse capítulo 4 fala sobre 24 anciãos, que eu creio sejam os 12 apóstolos e o líder, o chefe das 12 tribos de Israel. Os 24 anciãos. Esses 24 anciãos vão ter coroas na sua cabeça. E quando Jesus aparecer no seu trono, eles vão se prostrar perante o Cordeiro, vão adorá-lo e vão fazer algo interessante. Eles vão vão lançar suas coroas aos pés de Cristo. Indicando o quê? Indicando que eles dizem, apesar de eu ter feito estas coisas para ganhar essa coroa, quem merece a glória, quem merece a honra e quem merece reconhecimento não sou eu, porque eu só consegui alguma coisa por Cristo. Portanto, aqui está a minha coroa. Gente, se eles vão fazer isso, eu creio que nós faremos a mesma coisa. Me diga isso. Você vai ter alguma coroa para lançar aos pés de Cristo? Porque para lançar uma coroa, você tem que ter uma coroa. E desse modo que nós vamos adorar o Cordeiro, vendo Ele glorificado, nós já sendo glorificados, nós vamos pegar essas coroas e vamos dizer, Cristo, eu talvez recebi a coroa da vida por ter perseverança, mas eu só fui perseverante porque o Senhor me deu forças e habilidades. Cristo, essa coroa da justiça, pelo combate da boa fé, mas eu só fiz isso porque você me capacitou e você me empoderou para que eu pudesse lutar o bom combate. Aqui está a coroa de alegria, porque eu ganhei almas, mas eu não poderia ganhar almas sem que o Senhor fosse comigo. E em teu nome eu pudesse ir. Sim, eu ganhei a coroa de glória, porque eu fui o pastor, mas só porque eu fui chamado por ti, e equipado por ti, e colocado por ti. Então aqui está essa coroa. Eu tenho essa coroa incorruptível, porque eu me preparei, eu tive êxito na vida cristã, mas foi tudo por causa de ti. E tome aqui as minhas coroas, e as lançaremos aos pés de Cristo. Você terá uma coroa? Eu não estou dizendo que você não vai, eu não estou dizendo que você vai. Quem vai decidir isso é Cristo, que vai vir para dar a cada um de acordo com as suas obras. Paulo chama de justo juiz. Eu não sou justo, eu não sou juiz, muito menos justo juiz. Então, eu não vou julgar a sua vida. Quem vai julgar a sua vida, quem vai determinar o galardão, quem vai determinar a coroa, é o justo juiz, é Cristo. Ele sim, eu não. Você vai ter uma coroa? Eu vou terminar lendo esses versículos aqui, Mateus 6,19. As palavras de Jesus falando: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Jesus, como sempre, diz tudo. Aonde você ajunta tesouro, demonstra aonde está seu coração. Lá ou aqui. E oremos. Pai amado, Deus querido, obrigado.